Ok, obrigado. Então, retomando os trabalhos, vamos ao item 31, João Fortes, Engenharia. Doutor Camerano. Ou não. Então, resumindo aqui o ocorrido, eu inicio aqui no relatório e voto da DRJ de Rio de Janeiro. Não homologou a compensação declarada no PERDECOMP, que não teria havido apuração de crédito na DIPJ, corresponde ao saldo negativo. O PERDECOMP informava um valor de 68 mil e o crédito na DRPJ era zero. O interessado apresentou sua manifestação, alega que o crédito existe, mesmo que não tenha sido corretamente efetuado o registro na DRPJ. A DRJ, ao analisar esta questão, ela ratifica aqui que a DIPJ deveria ter dado antes da apresentação do PERDECOMP ou antes do despacho decisório. Registro que o interessado já havia sido cientificado apuradas pela DERAT. E naquela data, lhe foi dada a oportunidade de efetuar a retificação na DIPJ antes da emissão do despacho decisório. Foi intimado, através do tema, a fazer a retificação. Ela vai explicando aqui a motivação de não reconhecer o crédito. Teve oportunidade para fazer as correções e não fez. Por meio da intimação, número 61, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ na data de 30 de março de 2012. O empresário, então protocolizado em 2 de maio de 2012, onde basicamente repete os argumentos trazidos na manifestação de conformidade. Do conhecimento. Por ocasião da apresentação do recurso voluntário, a unidade de origem fez constar no protocolo de recebimento a seguinte anotação. Esse aqui é o recurso para o Conselho, para o CAF. E ela fez uma anotação manual, recepcionado por insistência, não apresentou o contrato da empresa e procuração. Diz constar dos autos. Então, essa é uma anotação aqui da unidade de origem. Então, isto eu fui obrigado a verificar, então, desde lá, como é que estão as procurações, se tinha, se não tinha. O presente recurso voluntário encontra-se assinado pela advogada Renata Yamada Burke, podendo-se presumir, portanto, que esta pessoa, que a procuração que lhe permitisse atuar em nome da contribuinte, e nesta instância, constaria dos autos. Disse B. Na manifestação de apresentada, que consta nos autos, quem está representando a contribuinte é a advogada Burke, tendo como base permissionária os seguintes documentos. Então, tem aqui a procuração, João Fortes Engenharia, da Júlia Pereira Nóbrega, em 28 de fevereiro de 2008. Consta, a folha 104, no volume 1, carimbo de órgão da Justiça, onde reconhece que o documento é cópia fiel do original, e isto tem data de 17 de julho de 2009. Destaco que o presente instrumento assegura os poderes ali concedidos e para aquela pessoa pelo prazo de 1 ano. Então, você pode observar aqui nessa procuração, é a primeira que consta nos autos, que aqui no final, o presente instrumento tem validade de 1 ano e poderá ser subestabelecido no todo ou em parte, sempre com reserva de iguais poderes. Bom, posteriormente, 2 meses depois, um subestabelecimento. Então, foi estabelecido aqui para a Renata também.
Esse subestabelecimento, posteriormente, um outro subestabelecimento, desta vez da pessoa de Renata Yamada Burco, para outras pessoas e outra finalidade. Então, tem aqui. Novamente, um outro subestabelecimento, desta vez da pessoa de Aline, para outras pessoas. A procuração inicial, aquela que a gente viu do João Fortes, tinha prazo de validade de 1 ano, que era para atuar nos órgãos, uma vez que foi assinada pela contribuinte, na data de 28 de fevereiro de 2008. Em assim sendo, seus efeitos cessam na data de 28 de fevereiro de 2009. O que me faz concluir que eventuais subestabelecimentos, após esta data, carecem de validade, que é o caso que se tem nos autos. Aliás, tal fato já havia sido detectado na unidade de origem. Quando ela diz aqui, que não consta nos autos a atual ata da Assembleia Ordinária. O prazo e validade da procuração e subestabelecimento constante nos autos, referência ao signatário do recurso voluntário, expirou em fevereiro de 2009. Daí porque acredito que a signatária da peça recursal, na pessoa da advogada Renata Yamada Burco, não detinha poderes legais válidos para representar o contribuinte nesta instância de julgamento. Portanto, não conheço do recurso voluntário. Esse é o voto, senhor presidente. Não conhecer do recurso em face da ausência do instrumento legítimo para representar recurso. Doutor Daniel. Presidente, não, isso foi... Tem alguém aberto aí, está com eco. O câmera é nós. Isso foi detectado pela unidade de origem, mas não teve nenhuma para regularização. Tá? Hoje o CPC, ele é bem... No primeiro, só fazer uma ressalva a essa observação aqui da Receita, né, da unidade lá do recepcionamos por insistência. Não, na verdade, recepcionou por a Constituição garante. Não pode negar o peticionamento, mas infelizmente tem algumas unidades que fazem um filtro e querem fazer toda... Se não tiver representação válida, ele tem que receber de todo jeito. Enfim, mas aí até um pouco denigre um pouco e passa por cima do direito de petição que está garantido na Constituição. Uhum. Mas, assim, isso foi verificado pela unidade, que faltava a ata, mas não teve nenhuma intimação para a parte regularizar, que tem sido nossas providências, normalmente, nesse sentido, e hoje isso já está pacificado, inclusive, no CPC. Né? Na verdade, hoje é obrigação antes para a regularização da representação. Então, eu queria levantar esse ponto aí nessa situação, porque eu acho que seria o caso de intimar. Veja bem, a própria posição dessa observação, mesmo que indevida, não supriria... Não, porque de fato existe a procuração nos autos. Porque a procuração tem um prazo, entendeu? Onde não tem observado isso. A intimação teria o efeito de cientificar a recorrente daquele problema que consta do recurso dela. Certo. Ele já está informando a ela, já no recebimento do recurso, que já tem o problema. Mas são coisas distintas. Ele não queria receber porque não só recurso, a procuração e contrato social. Ponto. Isso é um ponto. Ela falou, olha, já está nos autos. O vício de representação não foi nessa análise que ele fez essa observação. O que é que ele está dizendo? Porque as unidades exigiam que no protocolo é processo físico, né? Então ainda é processo antigo. No protocolo, porque o processo não está em mãos, ele não tem como verificar a lei, ele apresentasse a procuração, contrato social, tudo de novo. Inclusive, isso gera um trabalho, uma burocracia, sem porque queria tudo de novo, autenticado. Então, você tem gasto de autenticação 2, 3, 4, 5 vezes, qualquer petição que sair protocolo lá. Então, essa observação que está aqui é porque não está anexado no recurso.
E o que é que ele está falando? Já tem no processo. Agora, a verificação do vício de representação vem depois, no termo de análise da solicitação juntada, e a partir daí não tem nenhuma intimação nesse sentido. Então, entendo eu que seria o caso de intimar para regularizar. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu acho que, com relação a essa questão da regularização, a própria alteração do CPC, ela prevê também, né, Daniel, que a nulidade ela não vai se dar por esse vício que possa ser sanado. Então, eu acho que, como subsídio disso, eu votaria por baixar em diligência para que se supra essa nulidade, que não é absoluta, é relativa. É possível até, lógico que é uma linha argumentativa, porque isso daqui o apresentado sob a égide do Código Civil do CPC de 2015. O 2015 já trouxe essa disposição expressa no artigo 13, se salvo engano, essa obrigação de intimação para regularização. Agora, mesmo antes do CPC 2015, já tinha diversas decisões judiciais nesse sentido, determinando a possibilidade de saneamento desse vício. Essa providência já era uma praxe, né? E a gente, já em alguns casos aqui nessa TO, a gente adotou esse caminho de intimar para regularizar. E como a questão do CPC, mesmo ele não estando em vigor à época dos fatos, a norma processual, né? A norma processual, e a norma processual, então, ela deve ser aplicada ao processo do estado em que se encontra. Isso. Então, ela deve ser aplicada ao caso dos autos. Doutor Camerano, aceitaria rever a sua proposição de voto? Não estou ouvindo, Camerano, o microfone. Desculpa. Confesso que não me ocorreu essa lembrança, doutor Daniel, esse acúmulo de processos que a gente vai fazendo um atrás do outro para colocar aqui para a sessão. Eu confesso que realmente não passou pela minha cabeça esta observação, que eu acho muito apropriada. Eu acho que rever sim para a diligência. Então tá. Doutor Carlos André. Eu concordo com a diligência para saneamento do processo. Doutora Luciana. Concordo com a diligência, presidente. Doutor Nelson. Voto pela diligência. Doutora Letícia. Diligência. Doutor Eduardo. Concordo também, presidente. Então, por verter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Passemos, então, ao item 32, conselheira Luciana Uzimed, Petrópolis. Luciana, o microfone está desligado. Desculpa. Eu elaborei uma resolução declinando incompetência para a terceira sessão, haja vista que é uma autuação exclusiva sobre PIS. Esse PIS trata a Uzimed, né, uma cooperativa de trabalho, e aqui tratou-se de exclusões, né, as exclusões que foram glosadas, elas foram efetuadas da base de cálculo do PIS a título de receitas de atos cooperativos, que foram consideradas pela fiscalização como indevidas, por falta de embasamento legal. As exclusões identificadas foram feitas através de batimento, onde ficou verificado que, ao não contabilizarem-se pela correspondente à venda de produtos não sujeitos à incidência da contribuição para o PIS e COFINS, de modo a identificá-los da forma do artigo 10 da IN 40 da Secretaria da Receita Federal, o contribuinte deixou de poder utilizar-se da redução da alíquota zero, né, que no caso eram as farmácias que faziam a revenda dos produtos. Em esclarecimento, a fiscalizada reconhece como redutor da base de cálculo o valor original, referente às compras, e foi esse o entendimento que embasou o cálculo do valor tributável adotado pela fiscalização.
Além disso, ela discute a própria questão do ato cooperado. E nesses autos, no caso, a contribuinte apresenta isso como defesa, né, no sentido de que desse processo consiste em definir se a recorrente estaria sujeita à incidência do PIS, uma vez que argumenta que, na sua compreensão, em face da modalidade de atuação como cooperativa de consumo e a definição de atos não cooperativos, não existiria relação jurídica tributária que determinasse o nascimento da obrigação contida no órgão de infração, pois atua exclusivamente em nome de seus associados, e por isso deveria ser exonerada do tributo que foi indevidamente apurado pela fiscalização. Então, aqui eu estou entendendo que o que se discute é exclusivamente a incidência da COFINS, não teve atuação, pelo menos até onde eu verifiquei, não teve atuação de outros tributos que pudessem atrair a competência para nós, por isso eu redigi a resolução nesses moldes. Ok. Estou camerando? Senhor presidente, eu estou abrindo aqui o acordo da DRJ porque me ocorreu aqui que me parece que ela perdeu a isenção, né? Perdeu a isenção, me parece que na legislação do imposto de renda. Então, eu queria ver só o acordo da DRJ, porque se ela perdeu a isenção de renda, então estaria se cobrando aqui PIS, COFINS, essas coisas todas. Mas a questão central é que me parece que ela perdeu a isenção, que havia sido concedido por uma lei que depois foi, me parece que revogada. É isso que eu estou querendo abrir aqui o acordo, mas está demorando aqui. O próprio TVF também, ele fala que no exercício das funções, o MPF original, inclusive, é de RPJ, tá? Não continha nem PIS, nem COFINS. Aí ele vem, os fatos que levaram ao entendimento por essa fiscalização de que as exclusões efetuadas da base de cálculo do PIS, a receita anticooperativos, identificadas pela fiscalizada nos demonstrativos, e decorrem de infração apurada em relação ao IRPJ nos anos calendário auditados, 98, que descaracterizam os atos que geraram tais exclusões. Então, me parece que teve uma fiscalização de IRPJ, que entendeu concluiu que os atos não eram cooperados, e como consequência dessa fiscalização de IRPJ, teve o lançamento do PIS, uma informação sobre o processo de IRPJ. Mas que aí me parece seria a mesma linha do outro, talvez. Não, eu estou com o arquivo aberto aqui. Pegar a decisão da DRJ, já tinha visto no auto infração também. Aqui sim é um caso em que está sendo exigido somente a questão das verificações obrigatórias, ou seja, a diferença entre o que foi declarado e o que foi escriturado. Mas com base no fundamento do lançamento de RPJ, que entendeu que os atos não são cooperados. Ele está amarrando um com o outro. Como é que Aonde você vê essa amarração, Daniel? No TVF. No início do TVF. Porque como é que a gente vai analisar... O MPF, ele foi realmente por tudo, mas eu não localizei isso, não. É porque no TVF 109, ele diz aqui, no segundo parágrafo, os fatos que levaram ao entendimento dessa fiscalização, ou seja, sobre a incidência ou não PIS, estão ligados ao lançamento de RPJ, que entendeu que os atos não são cooperados. Então, assim, necessariamente, para se tem essa devida exigência de PI ou não, a gente precisa analisar se o ato é cooperado ou não é cooperado. Então, assim, é que a gente consiga analisar isoladamente, ou se que não consiga analisar isoladamente esse lançamento, por mais que seja a verificação da diferença. Porque o que é que ele fez? Não cooperado. Você tinha que declarado com cooperado e tá. Mas isso é daquele fato, entendeu? E me parece que não
não está aqui o TVF do outro, não tem a fundamentação. Tem E alusão não a tem outro nada. processo? Ao número do processo? O número eu não estou achando ainda não. Eu tô vendo aqui, mas está devagar. Tem o MPF e tem a informação de que teve o lançamento de RPJ no período. Entendi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Inclusive, ele traz no TVF, ele fala especificamente da fração do IRPJ. Então, ele justifica o lançamento de PIS pela inflação de IRPJ. Então, esses pontos estão intrincados aí. A não ser que vocês entendam que o que está aí no item 9, porque ele traz algumas conclusões que ele tomou no outro, forem suficientes para analisar isoladamente. Mas me parece que um é decorrente do outro. Eu não estou conseguindo achar pela busca nenhum outro acórdão desse processo. Toda defesa, desde a impugnação, é defendendo o acooperado. Aí como é que a gente vai enfrentar isso se chegaram à conclusão de que não são atos cooperados? Então, Daniel, mas não sequer tem menção desses elementos nos autos. E assim, essa defesa em específico, eu já sei porque eu já vi defesa desse escritório em vários outros processos. Eu sei, mas o que acontece, Luciana, o TRF amarra a isso. Mas qual é o mérito aqui de se analisar? Se ato cooperado ou não cooperado. Na verdade, isso Além de estar na legislação, se for só se não tivesse lançamento, só que aqui o que é que o fiscal fez? Ele apurou o IRPJ, concluiu o ato cooperado, e depois vincula isso no TVF. Só que os elementos do ato cooperado estão no outro. Se ele tivesse feito usando a legislação do IRJ, o problema é a competência da terceira. Mas nesse caso ele ligou o lançamento do Acho que é outro. No próprio TVF aqui, o processo que nós estamos analisando, está claro, né? Motivaram o entendimento por essa fiscalização da base de cálculo do PIS a título de receita identificadas pela fiscalizada nos demonstrativos tais são consideradas indevidas, ou seja, elas exclusões de atos cooperativos decorrem de infração apurada em relação ao IRPJ dos anos 2008 a 2001, que descaracterizam os atos que geraram tais exclusões como cooperativa. Apesar, por isso que eles fizeram as verificações obrigatórias. Você tem tanto de receita e você recolheu menos, porque ele teria considerado aquelas exclusões, porque lá no imposto de renda seriam cooperados. Eu acho que eu achei o acordo do outro processo. Eu acho que eu mandei no chat o número. Eu acho 2011. Marco Shigeo Takahata. Sobre renda, mesmo, eu estou tentando ver se é o mesmo. Preliminar de... Eu coloquei no chat aqui o número do processo. IRPJ, CCLL,
motivo dos lançamentos, alcance dos consumidores cooperados ou associados. Motivo de lançamento é a caracterização como cooperativa de consumo, de que se constata dos autos quase toda a receita da recorrente decorre da revenda de produtos aos consumidores associados ou não da recorrente. Os áreas da Unimed Petrópolis e de outros. Eduardo, você pode citar para mim, porque eu não quero abrir o chat aqui para a gravação, tá? Cita para mim no 0018 463-87. A dívida ativa, né? Presidente, como uma situação O processo está arquivado. semelhante a outro, não quer adotar a prudência de tirar em vistas, Sim. porque a gente avalia esse ponto e aí, se for o caso, a gente volta aí para analisar a questão do método, a não ser que você quer já sobre a competência. E aí, então, a gente tem que discutir mais sobre essa competência, porque eu acho que você tem razão, o Eduardo tem razão também. Aqui o que aconteceu é que foi iniciada na pandemia, já comentou, da isenção, considerou que ela submeteu mesmo o tratamento das demais pessoas jurídicas, aquele que foi recolhido sobre a folha de pagamento deveria ser objeto de pedido de restituição, tá? Isso está no termo de verificação. Deveria ser objeto de pedido de restituição, e aqui ele estaria no quê? A receita bruta, e ele pega, na verdade, está só como verificação obrigatória, na realidade ele pega toda a receita que está registrada na contabilidade e compara com as declarações que não tem nada. Mas a matéria de fundo é justamente a mesma matéria e aí a conexão que conta do processo de RPJ. Entendeu? É a mesma questão de direito. É a mesma questão de direito. Mas eu vou dar eu vou dar vista em mesa também. Ok. Depois eu volto a discutir com mais calma. A conselheira vai dar uma olhada também, tá? Para que a gente possa, eu não sei se a gente consegue ajudar mais no processo. Talvez se alguém nesse processo o texto esclareça. Não sei se ele estando arquivado dá para consultar ainda. Eu acho assim, olha, a questão central é que essa Usimed, ela teria perdido a isenção tributária. Isso é explicado no TVF. O que ela perdeu a isenção da cooperativa dela, que é uma cooperativa de consumo, a partir de determinada data, ela deixou de ter isenção tributária. Então, isso vale para imposto de renda, vale para COFINS, vale para PIS. Evidentemente que a matéria tributável lá no imposto de renda, ela pode ser outra, o valor, mas teríamos que ver no imposto de renda, porque isso é uma questão de imposto de renda, exatos cooperados, toda a legislação é de imposto de renda. Então, tem que analisar, à luz da legislação do imposto de renda, se ela permanecia isenta ou não. Agora tem que ver o que foi dada a ação naquele processo. Dentro da solução que se aqui essa questão então ficaria superada, uma vez considerado naquele processo que a isenção tributária foi realmente revogada, nós iríamos analisar apenas se a receita teria incidência, aí sim seria um lançamento decorrente. O acordo de RPJ, proferido pela primeira Câmara, terceira turma ordinária da primeira Câmara, o relator foi o Takata mesmo, tá? Ele negou o provimento do recurso, tá? Do RPJ. A questão aqui é que
ter sido feito isolado e interpretando a legislação do é isso. Né? Só que o problema aqui é que para você chegar à conclusão se o ato é cooperado ou não é cooperado, você tem que ter uma investigação dos contratos, você tem que ver a contabilidade, você tem que ver os processos. Isso Né? é outro processo. Não tem como analisar aqui, Mas já essa tem decorrência. Mas já tem um acordo do Sim, mas a gente está. O processo está decidido e não aqui. Eu acho que nesse caso, essa questão é ficada de. Tá? Sim, mas se é cooperado. Só que a competência acaba sendo reflexo. Competência reflexo. Quase uma década atrás. eu traria o acordo do CARF, do outro processo para cá, e analisaria a questão da contribuição, do lançamento. Por que ele foi super? Ele deu a isenção. O CARF já se manifestou. Então, o que nós estamos analisando aqui é uma decorrência daquela decisão, daquele lançamento. Né? É quase uma decisão, né, do Tamerano? Eu coloquei o número do ali, se alguém quiser. Eu coloquei o acórdão no... Como recurso só da questão do ato operado, a única defesa é essa, né? Então ele não entra aqui pelo recurso na questão do valores, nada disso. Realmente é um recurso bem de mérito, né? A respeito da... E a lei específica, o lançamento, se ele exaltou alguma novidade, tipo assim, mesmo que eu perdesse a isenção, isso não era devido, não era devido. O que eu li não tem. Se não tem, basta trazer, na minha opinião, basta trazer o acordo do CARF. E sendo nossa competência, caso dentro. Sim, porque já foi negado lá no... Ele especifica, tá? Disso, teria que superar então, além da questão do ato cooperado ou não, é a questão da isenção apenas para cooperativas de produção. Ele fala que essa interpretação é equivocada, traz decisões judiciais nesse sentido, dizendo que a ativa de comento teria direito. Isso aí provavelmente isso foi abordado lá. Isso tem que ver se também abordar isso aí, porque essa é a tese central. Uhum. A tese central é essa. Cooperativa de produção, de consumo, certamente foi abordado no imposto de renda. Gente, nós vamos interromper por aqui, então, tá? Vamos tentar, na medida da possibilidade, porque ficaram faltando, além desse, a gente vai deixar isso para amanhã, tá? Para que a gente possa analisar melhor, ok? Tá, embora para mim aqui, presidente, a questão está bem, porque aqui essa tributação, entendeu? A farmácia não é ato cooperado, não sendo ato cooperado, é em processo de delimitar se seria competência nossa. Uma vez entendido que ato reflexo. Possa trabalhar com bastante isso, inclusive os fundamentos foram do acordo. Vamos deixar para amanhã, porque amanhã mata rápido isso, tá? Você tem a noite para dar uma olhadinha e tal, né? E amanhã a gente retorna, tá? Ficou faltando ainda bom, isso foi retirado de pauta, o 34, ficou faltando 34, 35 e 36, que a gente vai após do almoço. Tá ok? Que horas, presidente? Voltar a partir da 1h30, a gente tá. Beleza. Eu não garanto que eu vou chegar a 1h30 aqui, mas vou fazer. Ok, presidente. Já.